Boa noite, fera. Estamos aqui mais uma vez, Colégio Motivo, Pernambuco.com, essa parceria para discutir a prova de hoje do Enem. Vamos agora analisar a prova de Ciências Humanas. Como foi a prova de Ciências Humanas? Vamos começar com o professor Mário Souza para falar sobre a parte de Filosofia e Sociologia. Quantas questões caíram da sua parte, Mário? Professor, a gente pode identificar 10 questões relativas à filosofia e à sociologia. A gente vê que houve um aumento em relação ao ano passado, onde a gente tinha identificado 8 questões. A filosofia ela foi mais pedida do que a sociologia. Apareceram questões sobre teoria do conhecimento, sobre política, sobre cidadania e ética. Os filósofos foram contemplados desde a Grécia Antiga, com Anaximenes e Platão, passando por medievais e modernos, como Descartes, como Kant, como Hume. E na sociologia, a questão da cultura e os movimentos sociais. Fera, ele precisava tanto de ter uma boa capacidade de interpretação dos textos filosóficos e sociológicos, assim como ter domínio de alguns conceitos. Então, aquela teoria de que o Enem basta ler e responder, não. O aluno tem que ter conhecimento, tem que estudar, tem que assistir aula, tem que levar a sério os livros de filosofia e sociologia, é isso? Exatamente, né? Não são todas as questões que davam para responder apenas com a interpretação de texto. Precisava realmente ter domínio sobre os conceitos filosóficos. Ok, Mário. Agora, vamos para a parte de Geografia. Professor Anderson Lenen, que está aqui, quantas questões e como foi a prova de Geografia na parte de Ciências Humanas, Anderson? Bom, em primeiro lugar, a prova de Geografia trouxe 15 questões. Ela não fugiu à regra de anos anteriores, onde contemplou meio ambiente, fontes de energia, contemplou a relação ligada à geomorfologia, a atuação do processo da climatologia, e esse ano ela trouxe uma coisa, um plus, uma relação a mais, que foi a questão que envolve o espaço geográfico. Então, foi uma prova inteligente, uma prova que trouxe essa arrumação perante a ideia, como o Eduardo já levantou, que não precisa apenas sentar na cadeira e ler por ler. A prova ratificou esse conhecimento direto do que é o elemento geográfico, de como se organiza a geografia perante a informação. Então, é uma prova muito boa da geografia, e uma prova, assim, eu não digo fácil, mas uma prova que a pessoa com um pouco mais de bagagem faz uma prova muito tranquila. Caiu mais a parte de Geografia Humana ou Geografia Física? Foi bem distribuído, Eduardo, 8-7. Então, assim, nesse processo geral, o que foi mais explorado foi a relação realmente de meio ambiente, que já é uma tônica devido ao Rio Mais 20, devido à lembrança do protocolo de Kyoto. Mas a prova realmente trouxe essa organização perante a distribuição dos contextos. Muito bom. Então, fechando então os comentários de Ciências Humanas, vamos agora para a parte de História. O professor Rodrigo Pessoa, a parte de História, Rodrigo, foi uma prova fácil, foi uma prova inteligente? O que você tenha falado da prova de História? E foram, no caso, 20, né? 15 com 10, 25. Então ficou para a História 20 questões, é isso? Sim, professor Eduardo. 20 questões da prova de História e Ciências Humanas e suas tecnologias. A prova de História foi a maior em relação ao número de questões. No entanto, a prova ela não chega a surpreender o fera completamente, né? Na verdade, você encontra o seguinte: a predominância, naturalmente, de questões relacionadas ao que? A Era Vargas, que já era esperado todos os anos, cai em Era Vargas, ditadura militar, a questão da colonização, né? A questão, naturalmente, importante que se colocar aí em relação ao movimento brasileiro, né, de, naturalmente, conquistas sociais. Então, a prova ela não fugiu muito em relação a isso. Novidade, na verdade, a gente encontra, na verdade, em relação à questão envolvendo conhecimento sobre o Império Romano, né? Uma questão que pedia muito fácil também a questão, mas que uma novidade, tendo em vista que há muito tempo não vinha sendo cobrado desses assuntos. Em relação a isso, nós temos também o seguinte: novidades como o resgate de movimentos como a Revolução Inglesa, que cria questão sobre o fim do absolutismo, questões relacionadas à descolonização, questão muito inteligente, chamo de destaque a questão sobre a descolonização da Índia, sobre o Mahatma Gandhi, muito inteligente a questão, e questões também relacionadas à Guerra Fria e à ditadura militar. Então a prova ela não chega naturalmente a surpreender o fera, né? O fera agora, na verdade, você teria que analisar o seguinte em relação à prova. A prova, na verdade, ela foi muito trabalhosa por conta da questão dos textos, né? Textos longos, textos cansativos para uma leitura, necessidade de uma boa interpretação, necessidade de uma observância maior em relação às charges, né? Naturalmente também, inclusive, relacionada a um gibi, né? Falando sobre a questão da Guerra Fria, né? Então é muito importante que o aluno tivesse ligado em relação a esse assunto. A prova em História do Brasil em geral foi parecida a quantidade?
Sim, da predominância maior, naturalmente o quê? 10 e 10, foi equilibrada a prova. Foi muito equilibrado. Agora foi a prova cansativa, então, muito texto. Muito texto, muito cansativo, questões que a gente poderia naturalmente encontrar a resposta embutida na questão. Isso também tinha, mas só que o aluno, para poder fazer essa prova, ele também tinha que ter um bom conhecimento histórico, senão ele não faria essa prova jamais. Foi aí, Fera, você viu aí o comentário da prova de Ciências Humanas, claro, né? Com uma prova cansativa, que é a linha do Enem, né? O Enem testa isso, faz parte da intenção do Enem testar a leitura, a interpretação do aluno, e não deu outra, e o aluno que estudou, que levou a sério, com certeza fez boa prova de hoje.